Muito boa tarde e sejam bem-vindos à emissão de hoje da Antena Cruzeiro, o programa do Clube de Rádio da Escola Básica Integrada da Ribeira Grande. Esta é a 133ª edição, neste sábado, 14 de maio. Eu sou Pedro Pinheiro, professor de Português e Inglês. Eu sou Nuno Avelar, professor de Matemática e Ciências. Eu sou Mafalda Silva, do 6º C. Sou a Filipa Furtado, do 6º C. E hoje temos um convidado, trata-se do professor Carlos Anastácio, docente de Educação Física, que leciona na EB1JI de Mate 3, aqui na Ribeira Seca, e também presidente do Clube Desportivo Escolar Os Fuzés. Muito boa tarde, professor Carlos. Muito boa tarde a todos. Mas antes de conversarmos um pouco com o Carlos, vamos ouvir novamente o nosso Sabia Que, o espaço onde as nossas alunas dão a conhecer o seu trabalho de pesquisa semanal. Hoje vamos falar sobre o feriado da próxima segunda-feira, o Dia dos Açores, a segunda-feira da Pombinha. Foi instituído pelo Parlamento açoriano em 1980, destinado a comemorar a açorianidade, a autonomia do arquipélago, a maior celebração religiosa e cívica dos Açores. Este dia acontece sempre na segunda-feira, imediatamente após a festa religiosa do Pentecostes, sendo por isso chamado de Segunda-feira do Espírito Santo, de Dia do Bumbo a Dia da Pombinha. O culto do Espírito Santo dos Açores resulta da forte influência franciscana no arquipélago, ganhou uma dimensão e um impacto sem paralelo na região. A força do culto do Espírito Santo é tão grande que deu ao catolicismo predominante nas ilhas um caráter especial, de tal modo que existem as Irmandades do Divino Espírito Santo. Assim, porque é o mais popular dos dias festivos e de repouso e recreio em todo o arquipélago, entendeu o Parlamento açoriano justo consagrá-lo legalmente como afirmação da identidade dos açorianos, da sua filosofia de vida e da sua unidade, base e justificação da autonomia política que lhes foi reconhecida e que orgulhosamente exercitam. Mas tudo começa 7 semanas antes, no domingo de Páscoa, por sinal a primeira dominga. E assim, durante 7 semanas, a crua e a bandeira do Espírito Santo enchem as casas de várias pessoas, onde, para além da oração, não falta convívio, massa cevada, o tradicional vinho e, claro, o arroz doce. As Irmandades do Espírito Santo fazem a festa, a partir da carne, do pão e do vinho, das tão tradicionais e saborosas sopas. Ao fim do dia começa o arraial e, no instante, uma pequena localidade fica transformada num espaço de festa. E à noite sorteiam-se as domingas para o próximo ano. E a força deste dia é tão grande que nas ilhas do Triângulo, São Jorge, Pico e Faial, o governo regional costuma conceder tolerância de ponto na terça-feira. Estão com a Antena Cruzeiro todos os sábados às 14 horas aqui na Rádio Nova Cidade, em 89.1, 105.5 FM, ou ainda através da emissão online em www.radionovacidade.pt. Professores, ontem foi sexta-feira 13. Comemorou-se o 13 de maio, onde se celebra a aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos, mas também foi o dia do doente. No dia 13 de maio celebra-se a aparição de Nossa Senhora de Fátima aos 3 pastorinhos, Dúcia, Francisco e Jacinta, que aconteceu pela primeira vez a 13 de maio de 1917, no campo da Cova de Iria, na freguesia de Fátima, em Urã. No mesmo ano, Nossa Senhora de Fátima volta a aparecer aos 3 pastorinhos, a 13 de maio, 13 de junho, 13 de julho, 13 de setembro e 13 de outubro. O dia do doente também se celebra a 13 de maio. A origem do dia do doente é tão misteriosa como a criatura que lhe dá nome. Apesar de serem pequenos, são descritos como tendo entre 15 e 30 cm de altura. Estes seres ganharam direito a um dia próprio com o passar dos anos. Acredita-se que estes seres de teologia europeia possuem potes de ouro que têm de ser dados a quem tem a sorte de encontrar um doente. Para encontrar um doente e o seu pote de ouro é preciso seguir o arco-íris. Segundo a lenda, o doente troca o seu pote de ouro pela sua liberdade. Na cultura popular são representados com a cor verde, com chapéu e com um trevo de boa sorte na boca ou na roupa. E ontem foi sexta-feira 13. Mas por que dizem que é dia de azar? Passamos a explicar. A sexta-feira foi o dia em que Jesus foi crucificado e por isso é considerado um dia de azar. Já o 13 é considerado um número irregular, sinal de infortúnio. Somando o dia da semana de azar, sexta, com o número de azar 13, tem-se pela tradição o mais azarado dos dias. E algumas curiosidades sobre a data e sobre o número 13.
Qualquer mês que começar em domingo terá uma sexta-feira 13 e existe pelo menos uma por ano. Vários centros de adoção de animais não doam gatos pretos em dias próximos a sexta-feira 13, Semana Santa e Dia das Bruxas, para evitar possíveis rituais de sacrifício de animais. Hidrofobia é o medo da água e aracnofobia é o medo de aranhas. E o medo de sexta-feira 13 é parascoatriafobia. Por fim, em alguns restaurantes em Paris, possui um serviço peculiar chamado Convidado Profissional número 14, para não deixar ninguém com 3 pessoas à mesa. Agora sim, vamos conversar um pouco com o professor Carlos Anastácio. Muito boa tarde novamente, professor Carlos. Muito boa tarde. O professor Carlos é professor de Educação Física e também coordenador do Clube Desportivo Escolar Os Fuzeiros. Presidente. Professor Carlos, nos últimos 2 anos letivos tem trabalhado numa escola do primeiro ciclo, EB1 JI Madre Teresa da Anunciada, não é? Que diferenças é que encontra ao nível dos alunos no que respeita à educação física e também ao nível de trabalho que é feito com eles? As diferenças estão relacionadas com o seu desenvolvimento físico e motor, ou seja, sendo uma faixa etária mais baixa, portanto, eles têm mais dificuldade em executar determinados exercícios. Ou seja, eles estão a iniciar um processo de desenvolvimento motor, ou seja, aprender a correr, aprender a saltar, aprender a lançar, aprender a driblar. Mais tarde, então, eles já estarão noutro patamar para efetuar exercícios mais complexos. No próximo ano letivo, os alunos da EB2 Gaspar Frutuoso irão ter melhores condições para a prática de educação física na nova escola. Em que é que isto os beneficia? Ou seja, se a escola tiver mais espaços, melhores equipamentos, permite ter outro trabalho que possivelmente sem os espaços e sem os equipamentos não se tem. Estamos a falar de espaços ao nível da ginástica, portanto, em que é necessário muito material, colchões, pelinhos, trampolins, espaldares. Se falarmos, por exemplo, no voleibol, são necessários os campos, os postes, as redes. Se falarmos, por exemplo, no basquete, também é necessário ter os campos, as tabelas, ou seja, é tudo material que muitas vezes a escola não o tem disponível e que não permite o trabalho adequado, portanto, nestas modalidades. Havendo uma escola nova com outro tipo de equipamentos, poderemos ter uma melhoria na aprendizagem dos alunos. Para não falar que os alunos já não têm que ir, não têm que ir atravessar a ponte para ir para a secundária, para a aula, ou seja, que já se ganham mais uns 5 minutos ou 10 de aula. A rentabilização da aula também é muito importante, ou seja, aulas de 45 minutos. Se existe perda de tempo Na deslocação? na deslocação, é menos tempo de aula. Ou seja, Claro, exato. Ou seja, quanto for maior o tempo de atividade útil da aula, maior será o número de repetições, maior será o número de tempo de jogo, ou seja, maior será o benefício, neste caso, para os alunos. As aulas de educação física costumam ser as preferidas de muitos alunos. Qual o segredo? O segredo tem a ver com, ou seja, tem a ver com a motivação e com as necessidades, ou seja, com as necessidades que a própria, neste caso, a nível do primeiro ciclo, as crianças têm, ou seja, eles estão num processo de desenvolvimento, não é? Em todas as áreas existe um processo de desenvolvimento. A educação física é a única disciplina que permite um desenvolvimento motor. Todas as outras não permite outro tipo de desenvolvimento, mas a única que permite um desenvolvimento motor, ou seja, estamos a falar em movimento, não é? Correr, um movimento simples, saltar, lançar, transpor, enrolar. É a única disciplina que permite a um aluno na escola fazer este tipo de exercícios e de aprendizagens. Cada vez mais temos alunos com excesso de peso e já alguns casos de obesidade.
Pode enumerar alguns fatores que contribuem para isso, bem como indicar algumas estratégias para superarmos essa triste realidade? Portanto, a questão da obesidade está relacionada com dois fatores. Neste caso, maus hábitos alimentares é o principal. Ou seja, se as pessoas, neste caso as crianças, tiverem maus hábitos alimentares, ou seja, excesso de alimentos calóricos, não é? Fritos, nomeadamente. Estamos a falar do modo de confecção dos alimentos. Porque um alimento, estamos a falar de um alimento, se for cozido, vai ser muito diferente se o formos fritar. Exato, como a batata. Exatamente, ou seja, vai aumentar caloricamente aquele alimento. Pronto. Todos sabemos que gastamos determinadas calorias durante o dia. Se excedemos o número de calorias que o nosso organismo necessita, obviamente que vai existir um acumular neste caso, de massa adiposa, o que provoca o tal aumento do peso. Mas também existe outro fator, que é a inatividade, ou seja, se eu não utilizar o meu corpo, ou seja, em termos de atividade física, para gastar o excesso calórico que eu fiz naquele dia, obviamente que eu vou me tornar mais pesado, não é? E neste caso vai-me levar a que o meu corpo seja considerado nutricionalmente como excesso de peso ou obeso.